Monster Vision. Salve, salve família! Começando mais um episódio de Monster Vision. Brinquedo Assassino sempre foi um sucesso. Chuck continua sendo um ícone entre os assassinos do horror. Depois da bagunça que foi o último filme, a maldição de Chuck deu uma revitalizada na saga, abraçando o futuro e respeitando o passado. Então bora pro vídeo. Antes de começar, já vou adiantando. A Maldição de Chuck é um filme promissor. Depois da palhaçada sem limites do último filme, aqui Don Mancini resolveu se conter. Não soltou a franga dessa vez e tomou a decisão de retornar às origens da saga, entregando uma produção cheia de drama, suspense, bons elementos, mortes criativas e com a ousada ideia de unir todos os conceitos que vimos no passado, sem forçar a barra, conduzindo o roteiro e a direção de forma decente, mantendo o terror e o humor equilibrados como nunca. Demorou 9 anos, mas enfim tivemos uma redenção. Beleza que o filme não é perfeito, mas perto de O Filho de Chuck, a maldição de Chuck é como se fosse 1000 violinos dourados tocando no paraíso. You know what this is? The world's smallest violin. Aqui não temos mais o foco em Tiffany, Glenn, Glenda ou Shitface, apenas o bom e velho Chuck, totalmente enraizado em suas origens, simples, sombrio e eficaz. Tudo bem que Tiffany aparece em uma cena, agora no corpo humano de Jennifer Tilly, assim como vimos no final de O Filho de Chuck, mas ela não é mais o foco da história, e Chuck tem 100% de espaço para agir nas sombras novamente. Esse filme introduz uma nova personagem de peso na saga, Nica Pierce, interpretada por ninguém menos que Fiona Dourif, a filha de Brad Dourif, e essa foi uma decisão bem elaborada da produção. Apesar de manter um clima forte de suspense bem construído, uma atmosfera sombria e lenta, esse capítulo é bastante dinâmico e não perde tempo em quase nenhum momento. Desde o começo, já somos introduzidos aos novos personagens, suas motivações e o ambiente em que a história vai se passar. No caso, a antiga casa de Nica, uma mansão colonial afastada, que entrega a estética ideal de uma casa mal assombrada, um lugar com um passado obscuro, cheia de corredores e cômodos escuros, assim como um elevador no meio do hall de entrada, lugar perfeito para uma perseguição macabra se desenrolar. Nica é paraplégica e utiliza uma cadeira de rodas para se locomover, então o elevador é algo essencial na sua rotina. A escolha da protagonista ser cadeirante é muito atrativa, pois sabemos que quando o bagulho ficar doido, será impossível ela fugir correndo. Lembrando que já tivemos outros cadeirantes que marcaram presença no terror, como o gordinho Franklin em O Massacre da Serra Elétrica e o gente fina Mark em Sexta-feira 13 parte 2. Devido a esse combo, a Maldição de Chuck se destaca como um dos melhores filmes da saga, mesmo não tendo o reconhecimento e o impacto dos anteriores. Uma coisa que eu nunca gostei foi o pôster do filme. Sei lá, não é elaborado e nem mesmo interessante, soando artificial. Sem contar que o Chuck tá mó inchado, parece o Fofão. Digo isso porque eu sempre amei os posters originais de Brinquedo Assassino, principalmente nas fitas VHS, que guardo na minha coleção até hoje. Eles eram simples e diretos ao ponto. Por falar nisso, em breve vou fazer um vídeo apenas falando sobre posters, não só do terror, como do cinema inteiro. De certa forma, é uma arte perdida. Enfim, a Maldição de Chuck teve um lançamento mais discreto e até mesmo despercebido, levando em conta que não saiu nos cinemas, mas sim diretamente em mídia física, e sem dúvida isso afeta a receita e os lucros, tornando o lançamento mais controlado. Mesmo indo direto para DVD e Blu-ray, o filme também foi exibido em vários cinemas ao redor do mundo, e teve um evento na Halloween Horror Nights de 2013, nos estúdios Universal, em Hollywood. Eu lembro que fiquei muito surpreso quando esse filme foi lançado, pois não tinha a mínima noção que um novo capítulo de Brinquedo Assassino estava sendo feito. A princípio, pode parecer um remake ou um reboot da saga, principalmente devido à nova aparência de Chuck, com traços mais suaves, leves e minimalistas. Mas isso é apenas uma fachada, pois o bom e velho Chuck que conhecemos ainda está lá, oculto, honrando com perfeição a evolução do seu visual original, pronto
pronto para se revelar e causar uma nova matança. Brad Dourif retorna pela 6ª vez como a voz de Chuck, entregando a energia necessária no personagem. Ele sempre fez um ótimo trabalho, e aqui teve a oportunidade de interagir diretamente com sua filha da vida real, rendendo grandes momentos. Chuck e Nika nunca haviam se encontrado antes, mas eles têm uma química muito intensa, parece que já se conhecem há muito tempo. Na abertura, conhecemos a jovem Nika, que vive em uma mansão colonial com sua mãe, Sarah. Vemos um pacote misterioso sendo entregue na casa, revelando ser um boneco Good Guy, uma nova linha, recriando o brinquedo clássico lançado nos anos 80. As duas jogam o boneco fora, mas naquela noite, Sarah é brutalmente assassinada, sendo encontrada pela filha cadeirante. Mesmo sendo uma morte suspeita, as autoridades tratam como um suicídio. A princípio, o que mais causa estranheza no espectador é o novo visual de Chuck. Tem um semblante mais infantil, um olhar mais hipnotizante e um baita cabelão. Isso fez muitas pessoas pensarem que o filme poderia ser um remake, levando em conta a diferença chamativa de visual. No entanto, isso é apenas um disfarce de Chuck, pois no decorrer do filme é revelado que ele estava usando um plástico falso para esconder todas as cicatrizes do seu rosto, que ganhou após ser triturado em uma turbina gigante no final de Brinquedo Assassino 3 e ser costurado novamente em A Noiva de Chuck. Eu digo uma coisa, é muito bom poder ter esse visual de volta. O filme respeitou o passado, mesmo ignorando alguns vacilos, mantendo Chuck com todas as suas marcas de guerra. Após a morte da mãe, Nika recebe a visita de sua família, e então conhecemos os personagens da vez. Sua irmã mais velha, Barb, que se acha mais responsável e quer tomar todas as decisões pela família. O marido de Barbie, Ian, um Zé Ruela sem muito propósito, que ainda por cima é corno, e sua filha Alice, uma pequena menina que logo se apaixona pelo boneco Good Guy, e fica andando com ele pela casa, igualzinho o Andy fazia lá no primeiro filme. Tem também a babá de Alice, a loirinha Jill, que tá mantendo um caso escondido com Barbie, rendendo uma subtrama bem clichê, mas até então inédita na saga. Para fechar, temos o padre gente boa, Frank, e o típico policial norte-americano, Stanton, que é um antigo amigo da família. Após a tragédia, Barbie quer vender a antiga mansão, pois sabe que Nika não vai ter condições de cuidar da casa sozinha, levando em conta sua deficiência, mas ela recusa aceitar a venda, com a intenção de continuar vivendo ali. Naquela noite, temos uma das melhores cenas do filme, sem dúvida um dos melhores momentos da saga, quando a família se reúne para jantar um belo macarrão com chili. Eu quero chili, por favor. Pouco antes, Chuck havia colocado veneno em um dos pratos, que acaba sendo sorteado para alguém aleatório da mesa. A cena é tensa e muito bem construída, se desenrolando de forma lenta, misteriosa e agoniante. Não sabemos quem pegou o prato envenenado, mas sabemos que alguém vai morrer em breve. Dito e feito, não demora muito pro padre Frank começar a passar mal e suar frio, pedindo para se retirar, sendo pego pelo efeito do veneno e sofrendo um puta acidente violento na estrada, tendo sua cabeça decepada durante o resgate. Lembrando que o padre nem ia ficar pro jantar, mas acabou aceitando devido à insistência da família e acabou pagando com sua vida. É uma morte satisfatória, perfeitamente armada, como se fosse um acidente, assim como Chuck fazia lá no comecinho da saga. A pequena Alice meio que faz o papel que Andy fazia, tendo a inocência para criar uma conexão com o boneco. É bom ver uma criança de volta na saga, mesmo a menina não tendo um pingo do carisma de Andy. Desde o segundo filme não tivemos uma criança decente, que cumpria seu papel na história. Em Brinquedo Assassino 3 tivemos o jovem cadete Tyler, que acabou sendo um personagem totalmente raso e mal explorado. No quarto filme não tivemos criança nenhuma, e no quinto tivemos aquela bizarrice que não chega aos pés de um personagem promissor. Então foi bom ver esse elemento de volta. A inocência de Alice faz ela ser manipulada por Chuck sem nem ao menos perceber, e isso só melhora o desempenho do boneco.
Desconfiada do boneco, Nika pesquisa na internet sobre sua origem e descobre que ele foi enviado de um depósito de evidências, estando ligado a vários assassinatos no passado. Ela acaba vendo uma foto de Charles Lee Ray, a forma humana de Chucky, e reconhece ele de um antigo vídeo caseiro de sua família. É revelado que Charles Lee Ray era um antigo amigo da família e, acima de tudo, era apaixonado por Sarah, a mãe de Nika. Em 1988, pouco antes de fugir da polícia e acabar transferindo sua alma na loja de brinquedos, ele matou o pai de Nika e sequestrou sua mãe, que estava grávida, esfaqueando sua barriga, resultando na paraplegia de Nika. O roteiro faz uma ligação direta com os eventos do primeiro filme, revelando detalhes do passado misterioso de Chucky, e elevando a tensão entre ele e a protagonista, já que ele foi responsável por toda a tragédia na vida dela. Isso cria um laço maldito entre os dois, justificando a química intensa que eles têm quando estão em tela. Remind me a lot of Andy Barkley. He was a whiny little bitch just like you. Did you kill him too? More or less. I killed his childhood. Em certo ponto, Ian, o marido de Barbie, desconfiado da esposa, resolve colocar uma câmera escondida em Chucky e descobre que ela tá tendo um caso com a babá Jill. Barbie acaba encontrando o boneco no sótão e percebe que ele tá escondendo cicatrizes e pontos no rosto, usando uma camada falsa de plástico. Um dos momentos mais bem bolados do filme. Ela acaba sendo esfaqueada no olho antes de Chucky finalmente se revelar para Nika. Jill acaba sendo eletrocutada até a morte, e Ian, desconfiado que Nika possa ser assassina, resolve amarrá-la após ela pegar um machado para se defender e sofrer um mal súbito devido ao nervoso. Chucky detona ele com um machado, de forma bem old school. Acaba que a polícia chega no local, pegando Nika no meio da cena do crime, dando a entender que ela foi a responsável pela matança. Chucky armou uma situação perfeita para ferrar com a vida dela. Nika é acusada dos assassinatos, e agora ela tem mais um motivo para se vingar do boneco. Chucky acaba virando uma evidência criminal, mas acaba escapando, pois ninguém menos que Tiffany aparece, já no final do filme, recuperando o corpo do seu amado. O filme termina mostrando que algum tempo depois, Tiffany enviou Chucky para a pequena Alice, e aparentemente, ele finalmente consegue realizar a magia do espírito voodoo Damballa, transferindo sua alma para a menina. Lembrando que transferir sua alma sempre foi o objetivo principal de Chucky, após ficar preso no corpo do boneco. E ele já tentou isso diversas vezes ao longo da saga, com Andy Barkley, Ronald Tyler, Jess Miller e até mesmo o rapper Redman. Pela primeira vez, tivemos uma cena pós-crédito, e eu posso afirmar tranquilamente que é um momento muito especial. Uma encomenda chega em um apartamento. Pelo formato da caixa, obviamente sabemos que é um boneco good guy, o próprio Chucky. Acontece que esse é o apartamento de ninguém menos que Andy Barkley. Sim, o nosso querido Andy Barkley dá as caras novamente, agora adulto, com o retorno de Alex Vincent no papel. Chucky abre a caixa e confirma que tá no local certo, ao ver as fotos de seu antigo dono, com referências aos filmes anteriores. Sem mais nem menos, Andy brota com uma fucking shotgun, literalmente arrebentando a cabeça de Chucky da forma mais badass impossível. Play with this. Andy! Foi o que faltava para encerrar o filme com chave de ouro, fazendo uma ligação entre toda a saga e deixando claro que um novo filme estava a caminho. A Maldição de Chucky foi uma bela surpresa para os fãs, ainda mais para quem não estava satisfeito com o resultado do último filme. Colocou a saga nos trilhos novamente, deixando de lado o humor abusivo e focando no bom suspense, provando que a franquia Brinquedo Assassino pode se adequar aos dois gêneros. De certa forma, funcionou
funcionou bem dos dois jeitos, mas não tem como negar que o clima sombrio combina muito mais com as origens da história. Don Mancini reconhece esse como seu primeiro filme de terror como diretor, desde que considera O Filho de Chuck uma comédia. Charles Lee Ray, codinome Chucky, segue sendo um ícone do horror desde seu nascimento. Mesmo com todos os vacilos que tivemos, Chuck provou ter os culhões para se sustentar como uma história old school, clichê e moderna ao mesmo tempo. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. What's your favorite scary movie?